Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem? Hoje nós queremos fazer um Chega Mais Perto, bem especial. E por isso eu convido você a prestar atenção nessa mensagem e a pegar a sua Bíblia e abri-la comigo em Êxodo 25, versos 8 e 9, que diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui está um texto importantíssimo para a compreensão nossa sobre o plano da salvação que Deus nos revelou. Por isso, temos que analisar direitinho, especialmente o verso 8. O verso 8 é um pedido de Deus a Moisés. Disse: Moisés, me faça um santuário para que eu possa habitar no meio de vocês. Ocorre o seguinte: antes do pecado, o homem era perfeito. E a comunicação entre o ser humano e Deus era uma comunicação sem barreiras, sem nenhum tipo de impedimento, porque não havia pecado. Então, Deus falava com o homem falava com Deus face a face, ou seja, visivelmente. Infelizmente, o pecado entrou em nossa vida. E logo após a entrada do pecado, Adão e Eva não podiam mais ver a face de Deus. Mas a Bíblia diz que eles pelo menos ouviam a voz de Deus. Eles ouviam. Mas, com o passar do tempo, o homem já não ouvia mais a voz de Deus. E a Bíblia chega a dizer que os pecados nossos fazem separação entre nós e Deus, para que a gente não consiga ouvi-lo. Quando você vai para Apocalipse 3, verso 20, a Bíblia diz que Jesus fala assim: Eis que estou à porta e bato. Lembra? Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Veja a frase: se alguém ouvir a minha voz. Porque com o passar do tempo, nós seres humanos já não conseguimos mais ouvir a voz de Deus. Quantas vezes você e eu clamamos ao Senhor e pedimos alguma coisa para Ele ou conversamos com Ele um outro assunto e nós gostaríamos tanto de ouvir a voz de Deus, de ouvir claramente Deus dizendo: vai por aqui, vai por ali, faça assim e faça assado. Mas o pecado nos impede de ouvir a voz dele. Então hoje a gente não pode ver a Deus e nem ouvir a sua voz audivelmente. É por isso que Deus deixou a sua palavra, a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e Deus fala conosco pela Bíblia. Mas lá no começo, quando Deus pede a Moisés que faça um santuário, Deus está dizendo algo muito profundo e diz assim: para que eu possa habitar no meio de vocês. Ou seja, logo no começo, Deus orientou Moisés a fazer um santuário. E esse santuário foi feito inspirado no santuário que tem no céu. Se você vê Êxodo 25, verso 9, fala assim: aqui está o modelo para você fazer. Então Deus mostrou a Moisés em visão o santuário celestial e disse: faça um aqui na terra igual esse que eu estou lhe mostrando. E Moisés fez o santuário. E através desse santuário Deus habitava no meio deles. O santuário tinha o pátio e tinha o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio, os pecadores arrependidos faziam sacrifícios de animais, cujo cordeiro era a figura central. No lugar santo, o sacerdote fazia o ritual 2 vezes por dia, de manhã e de tarde. E no Santíssimo havia a manifestação da presença de Deus uma vez ao ano, no famoso Yom Kippur, ou o dia da expiação. Assim, através do santuário, Deus estava ensinando a eles o plano da salvação e também estava habitando no meio deles. Veja como Deus é maravilhoso. Mesmo com a entrada do pecado, Deus não abandonou os seus filhos. Mesmo com o pecado causando toda essa ruptura e causando tantos problemas para todos nós, para o mundo inteiro, e especialmente entre nós e Deus, Deus ainda assim não virou as costas para o ser humano, não abandonou o ser humano. Deus fala assim: faça um santuário e eu habitarei no meio de vocês. E assim foi feito o santuário. E assim Deus ensinava para aquele povo o plano da salvação. E foi dessa maneira que o ser humano, quando pecava e se arrependia, ele pegava um animal, um cordeirinho, e levava até o pátio do santuário. E ali ele colocava a mão sobre a cabeça do animalzinho, confessava os seus pecados a Deus. E ele pedia perdão para Deus. E o seu pecado, a sua culpa, saía dele simbolicamente e ia para o cordeirinho, para o animalzinho. Em seguida, aquele animalzinho era assassinado, era morto, no lugar do pecador. E o pecador ia para casa perdoado, livre, em paz. E o animalzinho inocente morria. Veja que coisa terrível, não é?
Mas essa mensagem era a mensagem da cruz, era a mensagem do Calvário. Porque um dia Jesus nasceria neste mundo, viria a este mundo como de fato veio, e nasceu de Maria, como estava profetizado em Isaías 7,14 e Isaías 9,6. Então Jesus, quando veio a esse mundo, ele veio para morrer na cruz, em nosso lugar. Veja, eu sou o pecador, eu sou o culpado, você também é o pecador ou a pecadora, você também é culpado e culpada. E Jesus, que nunca pecou, assumiu o meu e o seu lugar, como aquele cordeirinho que não merecia nada, que não era culpado de nada e que era sacrificado no lugar do pecador, arrependido. Jesus, na cruz, morreu no meu e no seu lugar, assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar. Por isso que João Batista, quando viu Jesus chegando e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista reconheceu Jesus como Cordeiro de Deus. E de fato Cristo foi chamado Cordeiro de Deus, porque naquele dia, naquela sexta-feira, lá no Calvário, em Jerusalém, Jesus foi sacrificado, foi crucificado por nós. Naquele dia tão extraordinário. E sabe que naquele momento em que Cristo, o Cordeiro de Deus, estava sendo sacrificado por nós, havia uma pessoa que estava levando o cordeirinho lá para fazer o sacrifício, como havia no Antigo Testamento. E quando Cristo morreu na cruz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e morreu, naquela hora o cordeirinho escapou das mãos do pecador e fugiu. Porque a partir daquele instante não haveria mais necessidade de matar cordeiros. Agora, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu por mim e por você. Graças a Deus por tão grande sacrifício. Você e eu não merecemos isso. Você e eu não somos dignos disso. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita graça, ele morreu por nós. E o seu sacrifício, o seu sangue derramado, a sua ressurreição é a garantia da nossa salvação, é a garantia do nosso perdão, é a garantia da nossa reconciliação, é a garantia da nossa vida eterna, da nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Amém? Louvado seja Deus. Eu não me canso de agradecer todos os dias por esse grande sacrifício, por esse perdão maravilhoso, por essa salvação extraordinária. E agora Jesus intercede por nós lá no santuário celestial. Por quê? Porque quando Cristo morreu na cruz, o santuário da terra acabou. Mateus 27, 50 e 51 fala que quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Ou seja, todo o ritual do santuário terrestre acabou. E agora está em vigência o santuário celestial. Jesus ressuscitou e depois de 40 dias voltou para os céus. Entrou no lugar santo do santuário celestial e, de acordo com a profecia de Daniel 8,14, Jesus passaria para o Santíssimo e de fato já passou. E agora ele é o nosso sumo sacerdote, é o nosso mediador, é o nosso advogado, intercede por nós. E em breve ele vai voltar nas nuvens para nos buscar. Preparemo-nos para esse dia. Vamos entregar nossa vida a Ele, nosso coração a Ele. Vamos buscá-lo com sinceridade de coração. Vamos buscar servi-lo, confessar nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados e começar uma vida nova, andar com Ele, fazendo a vontade dEle. Eu quero fazer isso e você também quer? Eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal e você também aceita? Eu tenho certeza que sim. Então abra o seu coração, deixe Cristo entrar na sua vida. Eu também quero fazer isso hoje mais uma vez. Quero viver uma vida nova com Cristo. E você que não conhece ainda a Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu quero lhe convidar para você conhecer. Sabe por quê? Porque ali na igreja você vai estudar mais a Bíblia, vai conhecer mais sobre o Cordeiro de Deus, vai saber mais sobre esse Deus maravilhoso e vai se preparar para a vida eterna. E o pecado nunca mais vai existir. Não haverá mais separação entre nós e Deus, não haverá mais barreiras. Nós teremos a vida eterna. Então eu convido você a ir a uma igreja adventista do sétimo dia para estudar mais a Bíblia. Vai lá. Fala assim: o evangelista Luiz Gonçalves, meu amigo, me convidou para vir aqui. E eu estou aqui, eu quero aprender mais da palavra de Deus. Eu quero começar uma vida nova. E você vai ser abençoado e abençoada. Amém? Vamos orar. Grande Deus, obrigado por tão grande sacrifício. Obrigado pelo santuário terrestre, obrigado pelo santuário celestial, obrigado porque Cristo é o Cordeiro que morreu por nós, e Cristo é o sacerdote, é o sumo sacerdote, é o nosso mediador, é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é aquele que nos salvou na cruz
e que em breve voltará para nos buscar. Eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Forte abraço. Fica firme na fé. E nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.